A graça e a paz, bom dia aos amados irmãos. Mais uma vez é um prazer muito grande caminhar com vocês nessa manhã, na nossa manhã de domingo, onde nós temos a oportunidade de ministrar algumas séries, alguns estudos acerca de Apocalipse. Estamos aqui, bem dizer, quase chegando no final do livro. Se você olhar, nós vamos abrir hoje o capítulo 17 do livro de Apocalipse, mais 3 ou 4 temas, nós vamos estar finalizando esse capítulo. Eu espero que nós tenhamos contribuído com você, com o seu crescimento, nesse momento que nos aguça muito interesse, muitas curiosidades acerca do que vem ser, ou como vai acontecer o fim dos tempos. Nós procuramos abordar muitas coisas de maneira sistemática durante esses nossos domingos pela manhã. E hoje não será diferente. Então já convido a você a preparar a sua família, né? O clima está um pouco frio e não deve nos inibir, não deve impedir que nós participemos desse momento de escola bíblica, com a sua Bíblia, e possamos assim crescer no estudo desse livro, que tem muitas coisas a nos ensinar e muitos segredos, né? Muitas revelações que o próprio livro fala, é o tema do livro, muitas revelações que o Senhor tem a trazer aos nossos corações. E nessa manhã eu quero dar continuidade a esse estudo, falando do capítulo 17 e o capítulo 18, onde nós vamos abordar o tema como ruína do império do anticristo. E esse tema, ele vai abrir quase que uma nova vertente nesse livro de Apocalipse. Nós terminamos semana passada falando sobre os 7 flagelos, e o 7º flagelo é justamente o derramar dessa taça, essa última taça da ira de Deus, e que recai sobre a Babilônia, onde há ali a ruptura das cidades, onde as ilhas fogem, e há grandes anúncios de grande desastre, de grandes destruições que são pré-anunciados nesse livro. E no capítulo 17, nós vamos entrar na questão da ruína do império do anticristo, no capítulo 17 e capítulo 18. No capítulo 17, propriamente dito, vai ser uma apresentação, uma descrição da grande meretriz. O que vem a ser essa grande meretriz? Quais são os pontos, quais são as suas características, né? Quais são os sinais que ela apresenta para que possa ser identificada, ou, se olharmos numa visão preterista, como ela foi identificada como sendo a grande meretriz. E no capítulo 18, nós vamos falar propriamente dito sobre a ruína, sobre a destruição irreversível desse império do mal. Então peço a você que acompanhe comigo um pouquinho a leitura desse livro, que nós vamos fazer de maneira paulatina. Nós vamos ali dividir o capítulo 17 em 3 pontos, né? De maneira que nós possamos compreender melhor. Nós vamos falar sobre a blasfêmia, que são os sinais que a grande meretriz traz, e também a enganação, e depois o início da grande vitória, uma grande batalha que tem ali do Cordeiro de Deus, junto com os seus fiéis, onde há ali a vitória sobre a grande meretriz, sobre a besta também. Então acompanhe, por favor, a leitura desse capítulo, nesse primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com os vinhos da devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, de 7 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedra preciosa, de pérolas, tendo em mãos um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias e da sua prostituição. Nas suas frontes achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, queridos, esse primeiro bloco aqui, como eu falei para os irmãos, ele vem falando acerca da blasfêmia. Ele vai apresentar aqui algumas características e alguns sinais do que vem a ser a grande meretriz. Então, começa ali o versículo 1, ele começa dizendo que, novamente, o mensageiro de Deus, um anjo, ele pega ali João e leva João a essa seguinte visão, acerca de uma mulher
que montada sobre uma besta, e nessa besta trazia alguns sinais. Quando nós falamos em termos de besta, nós não reportamos alguns textos anteriores que já foram aqui tratados já. Por exemplo, o capítulo 11, versículo 7, onde ele fala de uma besta que vai erigir de um grande abismo, onde nós entendemos ali sempre a figura de um governo, de uma autoridade, de uma unidade de governo. E quando nós vemos no capítulo 13, que é mais clássico, quando ele fala acerca da besta, ele fala de duas bestas, uma erigida da terra e outra erigida do mar. E também nos dá também a ideia, a interpretação que vem a ser a unidade do governo. A nossa visão aqui, o texto, ele coloca algumas vezes o verbo no passado, né, que ele fala ali que dirão, por exemplo, ele vai colocar o verbo no passado. Quando nós olhamos dessa maneira, nós vamos olhar para uma visão preterista, nós vamos ver que isso aconteceu somente no passado. E quando ele fala assim acerca da grande meretriz, algumas correntes levantam a possibilidade ou a hipótese, ou olham nesse viés, de que essa grande meretriz, ela se trata ali a um grande governo, a um grande império. Se nós olharmos, por exemplo, na história da humanidade, alguns impérios existiram, né? E um dos impérios que existiram ali bem próximo de Jesus, nós temos ali o Império Babilônico, né? Que ele acontece ali no ano 586, mais ou menos, 600 e alguma coisa, ele acontece antes de Jesus. Mas também temos o Império Helênico, também temos o Império Romano. Então, são alguns impérios no mundo antigo, né, que nós podemos apontar. Mas algumas correntes, ela fala, por exemplo, aqui, que essa grande meretriz, ela se trata da Babilônia. Eles olham como sendo a Babilônia, até porque em alguns textos são paralelos com o livro de Jeremias. E Jeremias, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, apesar de ele ter vivido alguns tempos no exílio, no princípio ali do exílio da Babilônia, ele, bem dizer, ele profetizou mais num período antes desse exílio, né? Onde o povo de Israel foi levado, melhor, o povo de Judá foi levado até esse exílio. Então, tem alguns paralelos. Então, por esse motivo, por haver algumas citações nesse livro de Apocalipse, também remontada, ou relembrando, ou levando até Jeremias, aponta-se como sendo ali a Babilônia, essa grande meretriz. Interessante que ele traz para a gente aqui algumas das características dessa mulher que representa a grande meretriz. A meretriz, ele vai dar a ideia de prostituição, né? De perversão, de destruição de valores, de conceitos, né? Vai dar esse sentido para cada um de nós. E quando ele fala aqui acerca da meretriz, ele fala da meretriz que prostituíram os reis da terra. Então, essa prostituição não é aquela prostituição que nós conhecemos numa visão sexual. Quando nós falamos hoje, no nosso tempo, prostituição, ao nosso entendimento, né, puro, tão somente simples, sobre essa palavra, de maneira etimológica, nós vamos ver que ela está ligada mais à pornografia, ela está ligada à prostituição, à questão sexual. Mas aqui, nesse caso, não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo aqui sobre conchavos, sobre alinhamentos, sobre destruição de valores, sobre proximidade de interesses. É isso que ele está dizendo aqui, que prostituíram os reis da terra, nesse sentido, onde os reis, ele começa a alinhar as suas agendas com aquilo que a grande meretriz fala. E essa agenda, meus irmãos, nós podemos entender que é uma agenda satânica, que vai combater os valores do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, se nós olharmos para o passado, nós vamos entender dessa maneira e vamos até enxergar também, como alguns enxergam, como esse império ou essa grande meretriz sendo também Roma. E nós vamos ver mais na frente, quando ele faz alusão aqui a alguns reis, né, que se levantaram e foram destruídos, e vinha um outro rei, um próximo rei, mais na frente falar sobre isso. E nesse bloco, dá a entender, ou há uma corrente que pensa e que levanta a possibilidade de ser também Roma. Mas aqui, na ideia de prostituir os reis, né, de prostituir a terra, de alinhar a agenda, nós pensamos, entendemos que isso é uma agenda satânica. Queridos, eu não quero tão somente olhar na ideia ou no gênero literário que nos leva a compreender por uma visão preterista. Nós falamos isso na primeira aula, que o Apocalipse ele é lido, ele é interpretado dentro de 4 correntes, né? O preterismo é um deles, onde ele pensa-se ou tem a hipótese
de que tudo que aconteceu ficou preso somente no passado, naquele olhar daquele tempo, na percepção de João acerca de Roma tão somente, ou um pouco mais levando a Babilônia, que é o caso desse texto que nós estamos lendo aqui. Ou então a visão histórica, né? Onde acompanha essa história com os acontecimentos, ou então a visão futurista, onde tudo acontecerá num momento específico próximo à segunda vinda de Jesus, que nós conhecemos como parousia. Então, também tem uma outra corrente, que é a corrente idealista, onde se entende que ele acompanha toda a história eclesiástica, então, ou seja, toda a história da igreja, porque nós vamos entender, meus amados, que a igreja, de uma forma ou de outra, ela sofre perseguição, de uma forma ou de outra, há alinhamentos de governos, há alinhamentos ali de potestades, para que possa se levantar contra a igreja. Então, nessa visão idealista, talvez nós possamos encontrar uma resposta para o dia de hoje. Nós estamos vivendo hoje algo diferente de tudo que aconteceu nos últimos tempos. Muito embora, como falei no início da nossa aula de Apocalipse, eu falei acerca de alguns eventos que foram ali de grande calamidade no contexto humano ou histórico do mundo. Nós estamos vivendo hoje no nosso século algo ímpar, singular no nosso século, que é essa pandemia que nós vemos agora. E muitas coisas se alinhando, nós vemos muitas coisas se alinhando. Eu tenho dito para os irmãos que eu não quero aproximar a nossa aula, o nosso discurso de qualquer ideologia política, mas eu não posso jamais deixar de olhar por esse viés. Eu não posso jamais deixar de olhar também para essa direção. Por quê, meus irmãos? Porque senão eu vou tornando a coisa de maneira parcial. E é necessário que nós olhemos, porque os eventos, embora ele fale aqui numa questão espiritual, ele fala de coisas reais, de coisas que acontecerão, de coisas que envolvem todo o cosmos, toda a natureza e toda a humanidade também. Então essa visão de João, ele vem trazendo para cada um de nós uma perspectiva nesse sentido. E então eu peço a você, como nós temos dito aqui, eu tenho dito, o pastor Valdeci também, e também o pastor Márcio, que a nossa aula, eu não quero trazer de maneira nenhuma qualquer sobressaltos sobre o tema, mas é quero trazer uma responsabilidade e um olhar bíblico dentro daquilo que tem acontecido no nosso tempo. Nós temos uma igreja contemporânea vivendo algo pertencente a essa igreja, e nós podemos enxergar, talvez, sem forçação de barra, que algo, ele se aproxima daquilo que se fala dentro desse texto que nós estamos lendo aqui, ou estudando, nesses 8 domingos, que nós temos trabalhado com os irmãos. Interessante, queridos, que nós vamos ver aqui, que nessa besta, que vem trazendo a mulher montada sobre ela, ela traz sobre ela nome de blasfêmia. E o que seria blasfêmia, meus irmãos? É bom nós entendermos que blasfêmia é tudo que ofende a honra e a reverência de uma divindade, no contexto geral. Quando nós trazemos isso para a nossa visão, para o cristianismo, nós vamos ver que tudo que fere a honra e a reverência do nosso Deus. Meus amados, eu tenho 58 anos. Eu nunca vi algo que eu vi alguns anos atrás. Total irreverência, total blasfêmia contra as coisas no cristianismo no país chamado Brasil. Infelizmente, nós vivenciamos aqui alguns movimentos populares onde tentaram blasfemar, denigrir a imagem do nosso Deus. Recentemente, numa festa popular que acontece no nosso país, chamado Carnaval, tivemos aqui a exposição onde tinha a figura de Satanás arrastando Jesus, naquele quadro ali daquela escola de samba. Satanás arrastando Jesus publicamente na rua, escarnecendo, batendo. Não vimos nada, pelo menos eu não vi nada na minha história de vida, algo próximo disso. E isso quer dizer blasfemar contra Deus. Tudo que se levanta para ferir a honra, a dignidade, a reverência de Deus, ela é blasfêmia. Então, ou seja, aqui a grande meretriz, ela é montada numa besta que traz sobre ela sinais de blasfêmias, nome de blasfêmia. Traz também 7 cabeças e 10 chifres, né? Isso vai dar a ideia de governo e também ideia de poder. Chifre é ideia de poder, cabeça é ideia de governo. Então, ou seja, nós podemos entender que o que há ali é uma unidade de governo, há uma unidade de intenções, há uma unidade de agendas, ou seja, todos se alinham. Quando nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 13 desse livro de Apocalipse, nós vamos ver tratando sobre a besta que vai erigir da terra e do mar ali, onde todos os reis, todos os governantes, eles convergem para um só sentido.
Então, queridos, o que nos dá ideia aqui nesse texto é que a grande meretriz, é que a besta, mais ou menos que aparece aqui, que é o grande dragão, os falsos profetas, que falamos na aula passada, que vai personificar ali a trindade satânica, ele vai alinhar as suas agendas com os governos do mundo. Do mundo, queridos. Não é reino espiritual, é governo do mundo. Nós temos que entender dessa maneira, ou olhar pelo menos para esse verso. Tanto quando se olha a Babilônia como sendo essa grande meretriz, como se olha Roma também como sendo esse governo que oprime, que persegue, que mata de maneira assim injustamente o cristão, tentando frear o cristianismo, o avanço do cristianismo, nós vamos ver o governo humano. Quando você olha, por exemplo, a história de Nero ali, no ano 60, 70 depois de Cristo, você vai ver Nero se levantando contra os cristãos. Quando ele incendeia Roma, ele vai colocar a culpa nos cristãos. Então, assim, são muitas artimanhas. Se você ler a história de Nero, por exemplo, ela se parece um pouco com a história da humanidade, onde os governantes, eles fazem o que fazem e depois culpam, muitas vezes, a população ou outro segmento social. Então, queridos, esse sentido aqui que nós vemos aqui, ele tem um sentido humano, ele tem um caráter também humano. Então, nós temos que entender que isso não está somente no reino espiritual. O reino espiritual, ele existe. Não podemos jamais ali divorciar ou tentar separar. Não, um tem ingerência sobre o outro. O reino espiritual tem ingerência sobre o reino físico. Mas é o reino do governo humano que vai, muitas vezes, alinhar suas agendas e vai representar o que nós entendemos aqui como o único governo. Então, queridos, ele traz para a gente esse entendimento, né? No versículo 4 fala assim, ó, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedra preciosa e de pérolas, tendo em sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com a imundícia e a sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe da meretriz e das abominações da terra. Vejamos aqui, meus irmãos, que no versículo 4, a mulher traz algumas coisas que chamam a atenção, que nós podemos chamar que são sedutoras, que fogem à normalidade, né? Que traz uma ideia de exuberância, algo assim que seja muito fora do normal, daquilo que foge da nossa normalidade. Então, ou seja, isso chama a atenção. Então, podemos entender que isso que ela traz seria aquilo que vai seduzir, que vai atrair, que vai trazer para próximo dela, para que possa, como diz aqui o texto, oferecer o cálice, a taça da prostituição. Como eu disse para os irmãos anteriormente, essa prostituição não tem uma conotação tão somente sexual, mas ela fala mais sobre alinhamento, conchavo de governos e conchavos de agendas. Interessante, meus amados, que essa sedução, aquilo que vai seduzir, ele vai cobrar um preço caro. Há um preço caro a se cobrar. Aqueles que se rendem à sedução, que se rendem ali à voz, né, que se rende ao alinhamento de agenda, tem um preço caro a se pagar. E nós entendemos que o preço caro é um preço da alma. É algo muito caro a se pagar. O que está em jogo, meus irmãos, é justamente isso. É isso que está em busca dessa conquista, na verdade. E aqueles que se renderem a essa sedução terão esse preço a pagar. Um outro ponto que nós podemos ver nesse capítulo 17 é a enganação que acontecerá, que está no versículo 6 até o versículo 13, a qual passo a ler para os irmãos agora. No versículo 6 diz assim, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-eis o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 7 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, que no bloco anterior, ele fala aqui, no verbo no passado, que prostituíram os reis da terra.
Mas aqui ele fala aqui no verbo do futuro. Você me gira o caminho da destruição aqui. Sim, está aqui. E ele fala assim, ó, no versículo 8, finalzinho do versículo 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Então o verbo está no futuro, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, e tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, queridos, nós vamos ver aqui de reinos, de reinados, nós vamos ver aqui falando sobre, quando fala aqui sobre 7 cidades, 7 montes, aqui tem a impressão, ou tem uma corrente que levanta, que seja Roma, porque Roma, ele foi ali fundada em 753 a.C., ele foi fundada entre 7 montes, 7 colinas. Roma tem uma coluna também, mas ele foi fundado em 7 colunas. Quando ele fala aqui sobre impérios, também sobre reis, 5 reis e o 6º, que também está posto, dá um entendimento também, essa corrente levanta a possibilidade, quando olha Roma sendo essa grande meretriz também. Então, ou seja, os imperadores de Roma, e o 6º imperador é justamente Nero. Nero é o 6º imperador. Então, dá aqui para nós a percepção ou a ideia que se trata de Roma também. Então, ou seja, meus irmãos, há tanto uma visão sobre a Babilônia, como uma visão também sobre Roma. Ele é no sentido do governo humano. Então, ou seja, meus amados, se eu quiser olhar numa questão de histórica, né, como eu falei para os irmãos, no viés ou no gênero idealista, eu vou ver ali vários impérios acontecendo durante o longo de toda a humanidade. Nós vamos, por exemplo, ver aqui o Império Otomano, que é o caso do islamismo, acontecendo no século VII. E ele vai perseguir o cristianismo. Ele persegue o judaísmo e o cristianismo junto, tanto na África ali, como também ele persegue em alguns países do Oriente, da Ásia também. Então, ou seja, ele acontece uma perseguição, e também no seu Império Islâmico que acontece. Se você for ver a história do cristianismo, você vai ver ali junto um compêndio falando sobre também esse império do islamismo. Então, ou seja, a humanidade, ela sempre foi aqui regida, ou pelo menos governada por um certo império, seja ele mais ostensivo, né? Seja ele mais implacável, seja ele um pouco mais velado, né? Então, nós podemos ver que o governo humano, muitas vezes, ele tem aquela ambição de expansão. A expansão para o império é algo normal, a ideia de conquista é algo normal. E muitas vezes essa conquista, ela extrapola, muitas vezes, a questão da dignidade, da liberdade, e isso às vezes entra na liberdade religiosa. Como eu falei semana passada para os irmãos, nós temos visto várias matérias, não sei se vocês têm visto algumas matérias nesse sentido, da igreja cristã sendo perseguida implacavelmente. O pastor Ricardo abordou isso aqui na sua aula, eu abordei também isso, e essas matérias, elas estão ali veiculando de maneira livre nas redes sociais, né? Em alguns noticiários também, a perseguição às igrejas cristãs. E nós podemos ver que isso tem acontecido no nosso tempo. Nós podemos olhar para o nosso tempo e ver acontecer isso no nosso tempo.
E olhar que isso também faz parte da nossa história do dia de hoje. Então, ou seja, há uma perseguição também, horas veladas, mas muitas vezes ostensivamente à igreja. E aqui nesse caso, queridos, ele vai falar acerca dessas representações, ele vai até explicar o que vem a ser esse chifre, o que vem a ser aqui essas cabeças, os governos estabelecidos, são governos humanos, que vêm alinhando cada vez mais as suas agendas. Queridos, e quem vai reger essa agenda vai ser o próprio Satanás. A Bíblia fala que ele é príncipe desse tempo. Ele fala que é príncipe desse mundo. E o diabo, quando ele vai ali tentar Jesus, nós vemos isso lá em Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus assim, ó, todo esse império, todos esses principados, tudo é me dado. E se você se prostrar a mim, eu te darei tudo em tuas mãos. Então, ou seja, o diabo ele tem ideia de posse. Ele tem o sentimento de posse de tudo que Deus criou, mas ele tem sentimento de posse de tudo. Ele tenta pegar tudo isso e deturpar os valores que são colocados pelo próprio Deus. Se nós vamos olhar para o início da existência da humanidade, você vai ver que o diabo vai ali e deturpa as verdades que Deus colocou. E ao longo da história, o diabo vem agindo, procurando deturpar aquilo que Deus colocou. E sempre a intenção única é seduzir. No capítulo 17, nós vamos ver aqui a grande meretriz seduzindo os grandes reis, seduzindo as nações. Se nós vamos ver aqui no capítulo 13, nós vamos ver a besta seduzindo as nações, seduzindo os povos. Então, queridos, a grande arma ali é a sedução, é entrar na questão da ambição humana. Então, ou seja, age dessa maneira, mas há ali um alinhamento, o que há na verdade ali é um conchavo, um alinhamento de agendas satânicas que vai procurar unir os governos que nós vimos aqui pontuado nesse livro. Vemos também, queridos, lá no versículo 6 desse bloco, que a mulher embriagava com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. Mais uma vez, falado aqui acerca dos mártires da igreja. Mais uma vez, se faz alusão aos mártires da igreja, aqueles que pagaram com preço de sangue, com as suas próprias vidas. E João vê isso. João, ele vai observar somente isso. E no versículo aqui, no capítulo 18, nós vamos ver que Deus, ele vai justamente aplicar justiça sobre aqueles que mataram os profetas, mataram os santos, mataram os fiéis do Senhor. Nós vamos ver que essa grande ruína desse império do anticristo, ele se dá justamente sobre isso, sobre a justiça que Deus faz, sobre aqueles que morreram, o sangue daqueles que morreram em nome do Senhor Jesus, em nome da causa da fé cristã. No terceiro bloco, eu quero falar com os irmãos, nesse capítulo ainda, nós vamos falar sobre a vitória do Cordeiro. Nós temos aqui a partir do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: e pelejarão, mais uma vez o verbo no futuro, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão, mais uma vez o verbo no futuro, também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. No versículo 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, queridos, que a meretriz ela vai estar ali regendo povos, nações, multidões e línguas, governo humano. Os 10 chifres que viste e a bestas, esses odiarão, mais uma vez o verbo no futuro, a meretriz e a farão devastadas e despojada, e lhe comerão a carne e consumirão a fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, queridos, mais uma vez aqui, a ideia de um império único, de uma unidade de governo, é o que nós vemos aqui nesse texto. Então, como falei para os irmãos, se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver blocos ali, nós vamos ver império, onde domina as outras nações, onde domina outros povos, né? O próprio ali Egito, por exemplo, ele tinha esse poder de dominar outros povos. Se nós formos ver, a Síria também foi um povo que dominou outros povos, inclusive a parte norte de Israel,
né, as 10 tribos do norte de Israel foram dominadas pela Síria. Nós vamos ver depois a Babilônia dominando alguns povos, depois passa pelo Império Persa, Medo. Então, ou seja, alguns impérios que vão tomando lugares de outros impérios, mas tudo com a ideia de dominar. Toda a ideia de expansão de reino, né? E nós vamos ver depois ali o Império Helênico também acontecendo no ano 300 a.C., depois nós vamos ver ali o Império Romano sendo fortalecido ali no ano 180, mais ou menos, antes de Cristo também. Então, ou seja, isso é a história da humanidade, isso é a história do homem, isso é a história de Deus agindo na própria história da humanidade. Então, queridos, nós não podemos jamais tirar o olhar desse texto e também tirar o olhar do nosso tempo de hoje. Eu acredito assim, na minha ideia, pelo menos eu olho o Apocalipse pelo gênero literário idealista, eu olho dessa maneira, percebendo que os eventos aqui, eles vão apontar para uma guerra espiritual, na verdade, uma batalha espiritual, não é um fato somente, mas é uma batalha espiritual, a guerra que o cristão enfrenta no seu dia a dia, ao longo da sua história. Então, prefiro olhar por essa maneira. Quando eu estudo o Apocalipse, eu olho com um olhar mais voltado para a questão, para a lente idealista. Então, queridos, nesse último bloco aqui, ele fala acerca de uma peleja, de uma briga, de uma luta, né, de uma guerra que vai acontecer. E essa guerra ela é justamente entre a besta e a meretriz e o Cordeiro de Deus. Parece-lhe que tudo tinha terminado no versículo 13, né? E João está quase que vencido sobre o que ele tinha ouvido ou visto até então. Mas ali parece que dá continuidade à sequência de visão que João está tendo. E ele começa a ver ali uma grande luta, uma grande guerra, iniciando ali entre o Cordeiro e entre esses principados, entre esses governos, entre essa meretriz que seduziu todos os governos na terra. E nós vamos ver aqui, queridos, que o Cordeiro é que vence a grande batalha. Então, meus amados, nesse capítulo 17, ele vai trazer para a gente algumas características relacionadas a essa grande meretriz. Quem pode ser essa grande meretriz? Eu pergunto a você nessa manhã. Talvez seria tão somente a Babilônia, como aponta aqui o nosso texto, como indica talvez alguns historiadores, alguns leitores, alguns que interpretam o Apocalipse dessa forma. Seria Roma, porque aqui ele fala acerca de Roma, construído entre 7 colinas e 6 imperadores, 6 reis ali, e um outro rei que ainda não é rei. Será que ele vai tão somente prender a Roma? Ou será que eu vou ali me apropriar desse texto e vou entender que ele representa todos os eventos que vão sinalizar para uma guerra espiritual onde a igreja está vivendo, e isso tem reflexo também na humanidade, aqui no nosso mundo físico e tangível que nós temos. Então, queridos, nesse capítulo 17, ele fala quase que fosse o princípio, a apresentação do inimigo de Deus, e depois falar um pouco desse início de batalha com o Cordeiro de Deus. E já no capítulo 18, ele vai falar sobre a ruína e da queda da Babilônia. Então, ou seja, meus amados, Babilônia aqui, ele está personificando um tipo de governo. Ele está falando, embora seja falando Babilônia aqui, ele tem um título de Babilônia, ele está personificando aqui um tipo de governo. Se eu quero entender que ele atravessa todas as épocas, toda a história da humanidade. Então, queridos, tal qual foi o capítulo 17, eu também quero falar com os irmãos, em 3 blocos, esse capítulo 18. O primeiro, ele vai falar do anúncio da queda da Babilônia, que vai do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim, meus amados: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição, com ela se prostituíram, e os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram, e à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seu pecado, e para não
participardes do seu flagelo, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que praticou, e dá-lhe em retribuição, como também a ela retribuiu, pagai-lhe em dobro tudo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Versículo 7, quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, mortes, prantos e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Então, queridos, nesse bloco, agora aqui, primeiro bloco, nós vamos vendo aqui, vamos vendo o anúncio da queda da Babilônia. Então nós vemos aqui um anjo que desce do céu, anunciando que tudo está consumado, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver mais na frente, nas próximas aulas, nós vamos ver ainda outras batalhas que vão estar finalizando ali, por definitivo, toda e qualquer autoridade ou pretensa autoridade de Satanás. A prisão do diabo por 1000 anos, a derrota dele definitiva, isso está um pouco mais na frente, mas aqui, ele está anunciando aqui o final dessa batalha, a grande Babilônia, então, ou seja, aquele império unificado, aquele império, aquela colisão de reis, de governos, ela chegou ao fim. O grande Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Deus Todo-Poderoso, ele venceu essa batalha. E não só venceu, queridos, ele procurou preservar. Se você for ver a partir do versículo 4 aqui, ele fala assim, houve outras vozes do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participar do seu flagelo. Então quer dizer, queridos, que Deus preserva o seu povo. Deus, ele preserva os seus fiéis. Não será assim o entendimento, aquilo que aconteceu com Ló, lá em Sodoma e Gomorra, onde ali, vem ali 2 anjos, a Sodoma e Gomorra, anuncia a Ló que haveria uma grande destruição, mas somente ele e a sua família foi preservada. A destruição aconteceu, Sodoma e Gomorra foi destruído, mas Deus preservou a Ló e a sua família, a sua casa. Podemos ver também, queridos, algo parecido, análogo, com o que aconteceu com Noé. Noé também foi avisado de que o pecado do povo chegava até as narinas de Deus. E aquilo trazia incômodo a Deus, e Deus vai ali e manda um dilúvio sobre a terra. Mas antes disso, ele preserva a família de Noé. Ele coloca Noé dentro de uma arca e preserva a família de Noé. Então, ou seja, o povo de Deus foi preservado. O dilúvio aconteceu, destruiu toda a humanidade. E, bem dizer assim, ela destruiu o pecado da terra naquele momento, mas ele preservou a família de Noé. O que nós podemos entender aqui, queridos, é que algo similar pode acontecer ou vai acontecer nessa destruição dessa grande meretriz, da grande Babilônia. Quer dizer, queridos, a igreja, ela vai ser preservada, o povo de Deus, ele vai ser guardado, vai ser protegido, ele vai ser tirado. Opa, vai ser tirado da onde? De que maneira vai ser tirado esse povo de Deus? Para que não tenha esse flagelo. Aonde ele está? Até que tempo ele está? Será que será o arrebatamento? Sinaliza um arrebatamento para a gente? Será que isso aqui aponta para um possível arrebatamento? A igreja sendo tirada desse ambiente, mas vem sobre esse ambiente, sobre essa humanidade que não tem o seu nome escrito no livro da vida, diz assim a palavra, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, eles sofrerão grande martírio, fome, dores, grande destruição, é o que diz aqui o texto, queridos. Interessante que aqui o castigo que vem sobre a grande meretriz, ele é todo em dobro. Assim como ela seduziu, assim como ela aprisionou, assim como ela regiu, ali vem o castigo em dobro sobre ela. Mas, queridos, o importante, o que nos salta os olhos aqui, é que no versículo 4, ele fala que o povo de Deus, ele é alertado. Há uma palavra de advertência sobre esse povo. Esse povo, ele é preservado. Ele é colocado em segurança, para que não possa sofrer ou ser cúmplice desses flagelos que passarão. A grande meretriz, essa dita Babilônia. No segundo bloco, queridos, nós vamos ver o lamento. Ou seja, alguém lamenta por essa destruição. Quem seria? Quem estaria lamentando? Diz aqui que os admiradores da Babilônia lamentariam essa grande destruição. Diz assim, a partir do versículo 19 até o versículo 20, ele fala assim, ora, chorarão
de novo no futuro, e lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira e o seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em sua hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra suas mercadorias, mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móveis de madeiras, preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de trigo, farinha, gados e ovelhas, e de cavalos, de carros e de escravos, até almas humanas. Opa, não chama atenção isso aqui, quer dizer que até almas humanas se comercializavam nesse ambiente? O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido. Nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que está vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedra preciosa e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tanta riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quanto labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara àquela grande cidade? Versículo 19, lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritaram: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos que possuem navio no mar, às custas da sua opulência, arrogância, melhor dizendo, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre elas, ó céu e vós, santo e apóstolos e profetas, porque o Deus contra ela julgou a vossa causa. Queridos, ele fala aqui de um grande lamento dos admiradores dessa Babilônia. Ele fala aqui, por que esse lamento, né? Ele fala que é um grande local de comercialização, de tudo era comercializado. É um grande local onde todos convergiam para aquele lugar, para comercializar, para vender, para comprar, para negociar, onde tudo era negociado, desde de joias, pedras preciosas, propriedade, escravos, almas eram negociadas ali. Então, queridos, o que aconteceu na verdade é que isso afetou, inclusive, a questão econômica, o lado econômico. Então, ou seja, queridos, isso aqui é fórum íntimo meu, né? Nós somos divididos hoje no mundo em blocos econômicos. Alguns blocos econômicos, eles estão divididos no nosso mundo, e isso aí de 1900, ali 90 mais ou menos, início de 2000, começou a se dividir o mundo em blocos econômicos, com algumas justificativas, né? A facilidade, uma moeda única, né? O intercâmbio ali entre eles, né? A questão de impostos, então algumas coisas que justificaram. O que é certo, queridos, é que se criou ali nesse ambiente, nesses continentes, como eu dizendo, a Europa, por exemplo, criou-se aqui na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, criou-se aqui o Cônico Sul, na América do Sul também, então alguns blocos econômicos, né? E aqui o que eu fazendo essa leitura, eu olho para uma realidade, onde um local de centro econômico, onde atrai pessoas do mundo inteiro, vão ser levadas para aquele local, e vão presenciar, e vão ser testemunha ocular daquilo que será a justiça de Deus. Interessante, meus amados, que no versículo 20, Deus já falando aqui, os céus vão proclamando que tudo é por causa dos seus santos que foram perseguidos, por causa de cada um de nós, queridos. A Bíblia nos chama, sabe de quê, amados? De menina dos seus olhos, menina dos olhos de Deus. Queridos, Deus cuida de cada um de nós de maneira tão preciosa. Eu não estou dizendo a vocês, né, por isso nós vamos passar por lutas e por dificuldades, muito pelo contrário, nós passaremos por luta e dificuldade. Assim diz João, capítulo 16, versículo 33, mas ele fala que nós venceremos essas lutas. Essas batalhas vão ser vencidas, não com
armas aqui do nosso mundo, mas são armas espirituais, como diz ele em Efésios capítulo 6, quando ele fala de as armaduras celestiais. Então, queridos, nós vivemos, queiramos ou não, nós vivemos ali diuturnamente em uma batalha espiritual. E aqui ele fala de uma destruição, onde há um lamento sobre essa cidade. Interessante que nós vamos 3 vezes se lamentando sobre a grande cidade. 3 vezes, ai, ai, ai da grande cidade. Então, ou seja, esses ais são acompanhados daquilo que essa cidade representa para aqueles que lamentam. Interessante, meus amados, que nós encontramos a mesma coisa lá no livro de Isaías. Isaías também falando acerca do pecado do homem. E ele fala disso aí, traz também sofrimento, ele fala ai, ai também. Essa expressão é utilizada lá em Isaías também acerca do pecado da humanidade, do pecado da geração de Isaías. O que acontecia naquele tempo, onde Isaías pregava para Israel, onde Isaías profetizava sobre Israel e denunciava o pecado. Então, queridos, aqui nessa visão desse local, o lamento é sobre tudo o que foi destruído com a destruição dessa grande cidade e o que ela representava. Nós podemos ver, queridos, que é algo ali de grande expoente, num contexto geográfico, político-geográfico, num contexto da humanidade. Se nós esperamos isso acontecer num tempo, seja na nossa era ou mais da frente, isso vai ser algo que vai ser conhecido de toda a humanidade. Aqui ele fala aqui da maneira que João percebeu, né? João ele fala de pilotos, navios que se aproximam daquele local. Então nos dá a ideia de que essa cidade é uma cidade marítima, uma cidade próxima do mar, é um porto próximo do mar, que fica fácil de visualizar. É a percepção, a maneira como essa notícia chegariam às pessoas. Então João, ele tem a percepção daquilo que ele conhece no contexto de mundo. Mas nós, se trouxermos para nós hoje, talvez chegaria na internet. Isso para a gente hoje. Talvez chegaria nas grandes noticiários para a gente hoje. Ruiu a Babilônia. Acabou o império. O grande império está se levantando contra o Cordeiro, caiu, acabou de cair, acabou de ser derrotado. E o mundo lamenta. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que usaram esse local para comercializar tão somente para os seus interesses, para alinhar suas agendas, ali haverá lamento. E nós iríamos ver, ou assistir, ou ouvir, através dos meios de comunicação. É o que nós dispomos hoje no nosso tempo. Queridos, uma grande verdade é que haverá um lamento daqueles que usaram, daqueles que se aproveitaram, aqueles que se alinharam com interesse. Porque o que vai atrair o homem é justamente a sua ganância, é o seu interesse. Né? E interessante, meus irmãos, que o homem é atraído por algumas coisas, né? Uma delas é dinheiro, a outra é poder. O poder, ele aguça o interesse do homem, ele desperta a ambição do homem, o poder, e muitas vezes o homem é levado por esse canal, por essa vontade de poder, e ele faz qualquer coisa, para poder não só conquistar, também como para poder manter aquilo que ele conquistou, que é o poder. Então, queridos, não vai nos nos trazer espanto quando nós vemos ali grandes coisas acontecendo. Interessante, meus amados, que no ano 2009, só para ilustrar um pouquinho aqui para a gente, 2009 inaugurou-se um túnel que vai da Suíça até a França. E nesse túnel, que ele foi inaugurado, houve uma grande festividade com diversas autoridades, diversos chefes de Estado. Você pode procurar na internet, por favor. Você pode na internet assim, ó, inauguração do túnel da Suíça até a França. Bota na internet isso lá e verifica, ele bota vídeo e você vai ver como foi feita uma festividade. Interessante, queridos, se você for ver ali, você vai ficar estarrecido com aqueles que procuram ali evidenciar ou ressaltar ou até reverenciar. Algumas imagens que nos dá a ideia aqui que seria a besta sendo ali comemorada, sendo consagrada. Muitas imagens, quadros de zumbi, ali é algo satânico, na minha visão, algo satânico que aconteceu naquela inauguração, naquele túnel, que dá a ideia de progresso, de avanço da civilização. Mas, no entanto, eu vejo como um retrocesso. Então, se você puder, veja na internet, pesquisa, inauguração do túnel da Suíça à França, e você vai ver ali o vídeo, o que aconteceu.
Se não é algo já pré-anunciando algo nesse sentido, ou pelo menos ali trazendo a imagem do que vinha a ser ali uma exaltação a uma certa divindade. O que diz ali os comentaristas, né, mais céticos, o que ele diz ali é que nada mais é do que um ritual a uma tribo que ocupava aquele local onde foi feito o túnel. Esse túnel passa numa montanha, na Suíça até a França. Então existiu uma tribo ali e fez comemoração, um ritual em alusão a essa tribo. Queridos, é algo grotesco, se você for ver, é algo grotesco. Né? Então você pesquisa para você poder enriquecer um pouquinho o seu conhecimento. E finalizando aqui, queridos, indo para a última parte, nós vamos ver aqui a ruína da Babilônia e ela é completa e definitiva. Então, ou seja, nós podemos entender que essa ruína, ela vai acontecer de maneira completa e definitiva. Eu vejo assim, sabe, queridos, quando eu olho numa visão somente preterista, eu não consigo enxergar essa ruína completa e definitiva, porque, afinal de contas, a humanidade continuou. O curso da humanidade continuou. Jesus, ele encarnou. Jesus, ele morreu. Jesus, ele ressuscitou, com a promessa de voltar para buscar a sua igreja. Então, muitos eventos precisam acontecer para que possa eu entender, eu só falo assim, fora o íntimo, para que eu possa entender como sendo a ruína completa e definitiva e irreversível de um sistema de governo que se levanta contra o Cordeiro de Deus, mas ali impulsionado pelo próprio Satanás, que é uma imagem grotesca, procura ser mais grotesca do Cordeiro de Deus, tentando iludir, persuadir, tentando ludibriar, na verdade, a humanidade, e se os salvos não se cuidarem, pode ser enganado também. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 14 e 15, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o resplandecer da glória de Deus. E fala mais, meus amados, ele fala que os seus príncipes, os seus aliados, se possível, se transformará em ministro de justiça. Isso é Satanás. Satanás agindo nas suas artimanhas para poder enganar, para poder iludir, ludibriar, na verdade, a humanidade. Então, de que se tenhamos ali uma percepção, temos ali os olhos bem abertos para aquilo que tem acontecido no nosso tempo de hoje. Como eu tenho dito para os irmãos, sem qualquer sobressalto, com bastante tranquilidade, o coração pacificado, esperando no Senhor. Sabe por quê, queridos? Se for no nosso tempo isso, você pode ter certeza, o versículo 4 aqui do capítulo 18 vai ser cumprido na sua vida. Deus vai te preservar, Ele vai te tirar, para que você não seja cúmplice, para que nós não sejamos cúmplices dessa situação e do flagelo que vai acontecer na grande Babilônia. Então aqui, queridos, partindo para o final, aqui no versículo 21 e 24, onde nos diz assim, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, e de tocadores de flautas, e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais de ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo, nem de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, mais uma vez, queridos, ele se repete aqui a justificativa, porque essa grande destruição, porque nessa terra, porque nessa Babilônia, nesse império, nesse sistema de governo que persegue a igreja durante todo o tempo da sua existência, que persegue o povo de Deus durante todo o tempo da sua existência, foi achado nessa terra os sangues de profetas, de homens santos, de homens justos sobre essa terra. Então, queridos, ele fala aqui de uma destruição definitiva, de uma destruição irreversível. Interessante, quando ele fala acerca da pedra de moinho que é lançada ao mar, mais uma vez nós encontramos algo parecido lá no livro de Jeremias, né?
Profeta Jeremias 51, no versículo 63 e 64. Jeremias falando acerca da Babilônia mesmo, acerca do Império Babilônico, que estava aqui em vias de escravizar o povo de Judá, de Jerusalém. Então Jeremias foi um profeta que profetizou. Nós conhecemos Jeremias como ali o profeta chorão, porque ele chorava a realidade que Israel, que morava em Jerusalém, ela ia viver, que o povo de Jerusalém, de Judá, ia viver dentro do exílio da Babilônia, 70 anos lá dentro como escravo, a realidade que eles passariam como escravos. Então, ou seja, Jeremias, ele fala que profetiza sobre a Babilônia. Ele fala assim: e será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançará no meio do Eufrades, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão, até que aqui são as palavras de Jeremias. Então, ou seja, é um texto que nós encontramos também profético em Jeremias acerca da Babilônia. E nós vamos aqui repetindo aqui a mesma expressão acerca de se lançar uma pedra que representaria, na verdade, uma pedra lançada no mar, onde tudo estaria aniquilado, destruído, submerso. Não se ouviria mais falar de nada que ali aconteceu. Nada mais seria lembrado do que aconteceu. E tudo isso, queridos, Deus justifica, Deus fala por conta daquilo que passou seus profetas e seus santos. Então, meus amados, finalizando esse estudo dessa manhã, nesse domingo, né, que você possa ter, assim, acrescentado alguma coisa no seu conhecimento. Nós temos dado somente aqui alguns caminhos, né? O que nós esperamos, na verdade, queridos, é que você leia mais. O que nós esperamos é que nós discutamos mais acerca desse tema, que nós busquemos mais, que nos aguce mais as perguntas, que cheguem mais a nós, para que nós possamos buscar resposta. Alguém já disse em algum lugar, e o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, queridos, que no seu coração possa haver uma inquietude no sentido de buscar mais respostas, de saber mais algumas coisas que possam acrescentar no seu conhecimento, sem trazer qualquer sentido de pânico. A ideia nunca foi essa, desde o início de nossas aulas, essas 8 aulas, pelo menos, até o final do nosso encontro. Teremos mais 3 aulas para poder finalizar o nosso encontro do tema de Apocalipse, mas a nossa ideia aqui é tão somente promover um crescimento no conhecimento acerca desse tema. É somente trazer a você aqui algumas informações que vão ali abrir a oportunidade de você buscar um pouco mais. Eu tenho feito aqui algumas propagandas do nosso seminário. Nós temos aqui, na nossa igreja, acontecendo aqui o nosso seminário, o nosso curso ministerial semipresencial. Nós estamos em aula online atualmente, em circunstâncias da situação que vivemos aqui. Mas você pode procurar, mais uma vez eu faço um apelo a você, se você tem um chamado no seu coração, procure a secretaria, faça a sua matrícula e nós podemos caminhar junto. De repente, na nossa integração ali, a gente poder crescer junto e fazer novas descobertas da palavra de Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Eu te desejo assim um excelente domingo nessa manhã, que o Senhor continue a falar no seu coração e que possamos ter um domingo na presença de Deus, para que logo mais nós estamos preparados para recebermos uma palavra poderosa vindo do trono da graça para nossos corações. E isso tem trabalhado assim de maneira a proteger também a sua caminhada. Olha como Deus cuida de mim e de você. Que Deus te abençoe, um bom domingo, fica na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.